É indiscutível que uma administração pública moderna deve preocupar-se com a gestão de resultados. No caso de obras públicas, a gestão é eficiente quando atende ao interesse público e executa obras de qualidade com economicidade, respondendo às normas legais. Todos concordamos que a preocupação com o cidadão trouxe um novo enfoque à administração pública moderna e democrática. O gestor público tem a dimensão exata do desafio que tem de enfrentar. Para promover o bem-estar de sua comunidade e o desenvolvimento do seu município, com os limitados recursos de investimento, terá que ser eficiente na aplicação desses recursos e administrar com transparência e responsabilidade. A Constituição de 1988, ao dispor sobre a organização do Estado e ao se referir especificamente à administração pública, definiu em seu artigo 37 como princípios básicos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Os princípios administrativos são postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da administração pública. Desta forma, só se poderá considerar válida a conduta administrativa se estiver compatível com eles. Considerando o alcance de tais princípios básicos, há de ter como certo que a legalidade é, sem dúvida, a diretriz básica da conduta dos agentes da administração. De fato, o princípio da legalidade é um dos sustentáculos do Estado democrático de direito. Esse princípio impõe ao administrador o dever de só atuar em conformidade com os ditames normativos. Na clássica e feliz comparação de Meirelles, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. Com a emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, fez crescer os princípios anteriormente referidos e também o da eficiência, que antes achava-se incluído entre os deveres do administrador público, impondo-lhe o encargo de realização, suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Pelo que se percebe, pretendeu-se, com a inclusão do dever de eficiência dentre os princípios constitucionais aplicáveis às atividades da administração pública, tornar individuosa que a atuação do administrador deveria ser feita, além de se atender a parâmetros de presteza, perfeição e rendimento nos exatos limites da lei, sempre voltada para o alcance de uma finalidade pública, respeitando os parâmetros morais válidos e socialmente aceitáveis. E tudo isso mediante a adoção de procedimentos transparentes de acesso ao público em geral. Significa dizer que não bastará apenas atuar dentro da legalidade, mas deverá também, necessariamente, buscar resultados positivos para o serviço público com atendimento satisfatório, tempestivo e eficaz das necessidades coletivas. Entra anos, sai anos, as histórias se repetem. As manchetes na imprensa são sempre as mesmas: obras públicas atrasadas, obras públicas superfaturadas, entre outros. E nesse contexto, a imagem que fica para o contribuinte é a seguinte: as empresas prestadoras de serviços são irresponsáveis, corruptas, que sempre estão se dando bem e à custa do governo. É isso que acontece e é a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o doutor Alexandro Gondim Barroso. Bom, Jonas Luiz, não poderia simplesmente resumir a atuação das empresas, né? A questão da corrupção permeia toda a administração e também o âmbito particular. Então, assim, não é razoável que nós joguemos toda essa culpa em cima da empresa, das empresas que contratam com o serviço público. Há também dentro da administração, é claro, a questão da corrupção. Né? E no caso da obra pública em si, há todo um requisito prévio à licitação, né, que seria o procedimento para poder contratar essa obra, que disponibiliza ao administrador mecanismos de estar tentando contratar aquela empresa que tem idoneidade, a empresa que mais se preste a executar aquele objeto que ele está licitando. Então, a legislação coloca à disposição do administrador diversos mecanismos em que ele vai aferir essa idoneidade da empresa, essa capacidade técnica para executar determinado objeto durante a licitação.
principalmente essa questão da capacidade técnica, porque muitas vezes o que se questiona são empresas que não dispõem de meios sequer técnicos para estar executando determinado objeto ou uma obra de determinada complexidade. A obra atrasa, a obra paralisa por conta muitas vezes desse tipo de coisa. Ok, doutor Hugo de Brito Machado. Professor Jonas Luiz, eu tenho observado que realmente a questão da obra pública é uma questão extremamente problemática no serviço público de um modo geral. Mas eu acho que é mais problemática, ou talvez a causa mais significativa dessa problematicidade na execução de obras públicas, reside, em primeiro lugar, na ausência completa de consciência popular, de consciência do povo, de que deve haver um controle nessas atividades. E talvez também por parte do governante, do chefe de repartições públicas, daquele que decide a respeito de como e com quem contratar, não obstante a necessidade de licitação, porque nós temos um indicador muito forte que nos diz assim com muita ênfase do superfaturamento de obras públicas ou da fuga por parte do gestor público ao controle dessa atividade. Eu puxo brasa para a minha sardinha, como eu trabalho especialmente em matéria tributária, eu estabeleço um relacionamento direto entre a obra pública e um tributo existente no nosso sistema tributário, que é especificamente destinado ao financiamento de obras públicas, e se chama contribuição de melhoria. Esse tributo, não obstante já previsto na Constituição de 88, já previsto desde o Código Tributário Nacional, que é do final dos anos 60, ele tem sido muito pouco utilizado, ultimamente não tem sido utilizado no Brasil. Aí se diz, como é que é possível? O país não cobra um determinado tributo? Realmente não tem cobrado, a chamada contribuição de melhoria. Por que não tem cobrado? Diz um autor, salvo engano, colombiano, Hernández Cadavi, diz ele que no Brasil, ele tem um livro muito bom sobre contribuição de melhoria no direito comparado em vários países do mundo, e ele diz que no Brasil a contribuição de melhoria não vingou, não é utilizada, porque a legislação exige que, em primeiro lugar, se construa a obra, esteja completa a obra, para só depois ser lançada e cobrada a contribuição de melhoria. Diz o Cadavi que a causa da não efetividade da contribuição de melhoria no Brasil é essa. Eu penso que não é. Porque nós sabemos que não é difícil para o órgão público obter financiamentos. Então a contribuição de melhoria poderia ser utilizada para pagar o financiamento.